o meu nome é Simone Paulino e você está no módulo Quem Conta um Conto. Essa é a nossa 10ª aula e nós vamos falar quem conta a história. E quem é que conta a história? É o narrador. Lembra que o narrador não é a mesma coisa que o autor, então não confundam, tá? O autor é você que está com a caneta na mão escrevendo. O narrador é a voz que conta a história. Então, é o narrador que vai dar a focalização da história. Então, você vai estar ouvindo aquela história através do foco dado à narrativa. Esse foco, ele pode ser, geralmente a gente aprende na escola que esse foco narrativo, ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então, eu posso ter um narrador em primeira pessoa, que seria um narrador personagem, ele participa da ação, ou eu posso ter um narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador que não participa da ação. Esse narrador em terceira pessoa, ele pode ser um simples narrador observador, ele simplesmente observa aquele universo e narra sobre aquilo, né, de fora, ou ele pode ser um narrador onisciente, isso é, ele não só narra o que ele está vendo, mas ele narra também os pensamentos, sentimentos, planejamentos, vamos dizer assim, das personagens da história. Então, o narrador onisciente, ele acaba tendo um poder maior, né, de narrar a história, porque ele consegue ver dentro dos personagens. O narrador observador, ele observa a história, tá? Ele consegue observar a história inteira, mas de uma outra forma, sem adentrar os personagens, tá certo? Então, quando eu falo de foco narrativo, eu estou falando de narrador, tá? Existe, claro, o narrador personagem, como eu já disse, o narrador observador, mas também existe o narrador em segunda pessoa. Esse tipo de narrador não é muito utilizado, vamos dizer assim, é um pouco mais experimental. Escrever em segunda pessoa é realmente é um desafio, né? Mas é bem interessante. Eu entrei em contato a primeira vez com uma narrativa em segunda pessoa nesse livro aqui, No Seu Pescoço, que é da Chimamanda Adichie. Vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Ela é uma escritora nigeriana, feminista. Então, ela tem também esses ensaios, né, voltados ao feminismo, mas ela também é escritora de contos, de romances, enfim. E escreve um conto em segunda pessoa, que é exatamente o conto que dá nome a esse livro, que é o No Seu Pescoço. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, né, até por causa da questão de direitos autorais. Aí dá vontade de vocês lerem o resto até comprarem o livro. Você pensava que todo mundo dos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Seus tios, tias e primos pensavam o mesmo. Logo depois de você ganhar a loteria do visto americano, eles lhe disseram: daqui a um mês você vai ter um carro grande, logo uma casa grande. Mas não compre uma arma, como aqueles americanos. Então, a gente tem aí, né, uma narrativa em segunda pessoa. Ele fala, você fez isso, você fez aquilo. Tem uma narrativa em segunda pessoa. É um tipo mais difícil de escrita, tá? Então, vamos pensar mais nos narradores em primeira e terceira pessoa, tá? Quando a gente escolhe o nosso foco narrativo, a gente vai escolher como a gente vai focar a história. Quando a gente escolhe, por exemplo, um narrador em terceira pessoa, você tem uma visão mais ampla da narrativa, porque você não está preso a um personagem, tá? Então, principalmente quando você escolhe um narrador onisciente, você não está preso ao personagem, você consegue narrar a narrativa como um todo, né? Você consegue passar pelos outros personagens, você não fica preso, por exemplo, no que está acontecendo naquela sala, porque você tem visão de todas as salas
daquela narrativa. Então, o narrador observador, ele acaba sendo um narrador que é mais abrangente, tá? Agora, quando eu escolho um narrador que é personagem, aí eu tenho algumas características que torna até a escrita do narrador personagem um pouco mais um desafio, né? Porque o narrador em terceira pessoa é muito fácil você narrar de fora. Agora, quando você é um narrador personagem, tá? E aí eu vou falar de duas terminologias que a gente pode usar para narrador personagem, e aí são terminologias um pouquinho mais complicadas, tá? Eu posso ter o narrador que ele é homodiegético, isso é o narrador que é um dos personagens, ele conta a história e ele conta a história de uma outra pessoa. Ele participa da história, mas ele está contando a história de uma outra pessoa. Ele não é o protagonista, tá? Esse é o homodiegético. Quando eu falo do narrador autodiegético, ele é um narrador que ele é personagem e ele é protagonista. Ele conta a própria história. Então, até dentro do narrador personagem, a gente tem essas diferenças, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher. Se, por exemplo, eu escolho um narrador que é homodiegético, isso é, ele conta a história que não é uma história dele. Por exemplo, eu estou contando a história de uma menina tal que eu observava aquela menina pela janela e eu estou contando a história dela. Quando eu estou contando em primeira pessoa, mas a história de uma outra pessoa, a minha visão é ainda mais limitada, porque eu não estou com aquele protagonista o tempo inteiro, certo? Quando eu conto como narrador autodiegético, eu sou o protagonista, né? O narrador é o protagonista, então eu tenho também uma visão limitada, mas é uma visão limitada do protagonista, que é o personagem principal da história. Então eu vou estar ali no núcleo da história mesmo, tá bom? Mas a gente tem que pensar que quando a gente narra em primeira pessoa, não é tipo a Simone que está falando. Eu tenho um conto que é narrado em primeira pessoa, porque eu não sei se eu vou achar o livro aqui rápido, então eu nem vou tentar, que é chamado A Velha no Telhado. Esse conto ele foi publicado pela editora Hope, no Eu Monstro, que é uma antologia, e a ideia era você narrar em primeira pessoa, mas na visão de um monstro. E aí você podia escolher qualquer monstro, podia ser vampiro, lobisomem, qualquer monstro, enfim. E eu queria sair do senso comum e eu queria trazer um monstro que fosse da nossa cultura popular. Então eu trouxe como monstro a pisadeira, né? Quem não conhece a pisadeira, né, se diz que é uma velha, né, que ela fica no telhado esperando, né, as pessoas dormirem, e quando as pessoas dormem, principalmente com a barriga muito cheia, né, ela vai no quarto dessas pessoas e fica pisando, né, em cima dessas pessoas, afundando, né, e não deixando essas pessoas levantarem da cama. Também a paralisia do sono, né? Seria a paralisia do sono. Então, eu utilizei da pisadeira, né? Por isso até o nome do conto é A Velha no Telhado. Eu utilizei da pisadeira como a narradora em primeira pessoa. Ela é a que narrava. E aí ela ia falando da espera dela até chegar à noite, quando ela poderia finalmente entrar no quarto do menino, que era quem ela vinha perturbando, né, durante todo aquele tempo. Mas, enfim, tem umas coisas a mais que, se eu contar, eu vou dar spoiler. Então, quando você escolhe um narrador, você tem que narrar como se você fosse aquilo. Então, quando eu narro com uma pesadeira, eu vou ter que falar com uma pesadeira. Eu já estava ouvindo eles chegarem
Então, eu vou estar narrando na visão dela. O que ela está vendo? O que essa narradora está vendo? E eu tenho que lembrar que ela é um ser que ela é um monstro. Então, qual seria a visão desse monstro da vida cotidiana daquela família? Então, eu tenho que pensar nisso tudo. Claro, o narrador em terceira pessoa, eu particularmente acho mais fácil. Porque você conta a história, né? Você é um contador de histórias. Quando você narra em primeira pessoa, você precisa também dar uma voz ao personagem, tá? Você precisa dar uma característica de voz desse personagem. O narrador em primeira pessoa que a gente tem, que é muito famoso, é o Bentinho em Dom Casmurro. E ele é um narrador que ele é autodiegético e ele narra do ponto de vista dele. Por isso, até hoje, se tem a dúvida se Capitu traiu ou não Bentinho. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou falar agora porque ela é meio... Enfim, às vezes é um pouco fora da caixinha, né? Mas quem quiser saber, depois eu conto. Enfim, e aí a gente tem que pensar também na questão do point of view, tá? O point of view, geralmente, ele ocorre em terceira pessoa, tá? Mas é uma visão limitada. Por quê? Porque ele é um falso narrador em terceira pessoa, tá? Isso acontece em obras como As Crônicas de Gelo e Fogo. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, que é um livro que eu gosto bastante, então vou acabar utilizando como exemplo, né? A gente tem um narrador que é um falso narrador em terceira pessoa, porque ele trabalha com point of views, tá? O que seria um point of views? Cada capítulo tem o nome de um personagem. Então, você vai ter ali, área, né? Então, eu sei que aquele capítulo vai focar naquela personagem, apesar do narrador ser em terceira pessoa. Então, você não vai saber o que está acontecendo nos outros lugares. Você só vai saber o que está acontecendo ali naquele núcleo em que a personagem área está. Se eu tenho, por exemplo, Davos, eu vou ter somente a parte onde o Davos está. Eu não vou ter nenhuma outra informação sobre o restante, né, das ações dos outros núcleos, tá? Então, eu tenho também essa questão do point of view que eu posso utilizar nas minhas narrativas quando elas são mais longas. Claro que você também, né, pode tentar inovar num conto e fazer isso, mas quando um conto é uma narrativa menor, eu não aconselho fazer isso, tá bom? E hoje nós temos tarefinha, né? Tarefinha para casa. Nós temos tarefinha. E a tarefa é para vocês reescreverem a história da Cinderela. História popular, todo mundo conhece. Caramba, quem não conhece Cinderela, por favor. Para escrever a história, reescrever, no caso, a história da Cinderela, mas eu quero que vocês utilizem a primeira pessoa, mas eu não quero que seja um narrador autodiegético. Eu quero um narrador homodiegético. Isso eu quero que vocês narrem a partir da visão de outro personagem que não seja a Cinderela. Eu acho que é um bom desafio. Então, boa sorte e até a próxima aula.